Boa noite a todos. Que bom que vocês estão aqui. Nosso tema de hoje é muito apropriado. Então, se você é casado, você casou para ser feliz? E se você é solteiro, você vai casar para ser feliz? E aí? Qual é a resposta correta? Será que tem? Ou quando você se casou, ou se você está procurando um casamento, você pensa em fazer o seu cônjuge feliz? Você pensa em contribuir nessa relação? Você sabe como faz isso? Então, hoje, nessa interação, nós vamos falar sobre isso, né? Sobre algumas situações que ocorrem dentro da relação de casal, que traz algumas dores de cabeça. Mágoas, ressentimentos, rancor, um certo ranço. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Nós também vamos ter um exercício, uma lição de casa, que vocês depois vão fazer e vão colocar para nós. Se vocês quiserem colocar no grupo, vai ser ótimo, ou se quiserem mandar no nosso particular também, vai ser muito legal. Nós queremos saber qual será o resultado desse exercício. Então, se eu fosse vocês, façam. Só façam. A primeira questão que nós vamos falar hoje. Nós vivemos histórias diferentes e nós somos educados de formas diferentes. Cada um teve uma forma de aprender a vida e de como lidar com ela. Não foi assim que aconteceu quando você casou? Ou se você é solteiro, você tem o seu jeito de levar a vida, né? Então, esperar que o seu cônjuge ou o seu parceiro faça as coisas do seu jeito é um caminho para a frustração. Não vai rolar. Hoje não tem. Então, se é assim que você está fazendo, não precisa nem me falar que está dando ruim, né? E se o seu cônjuge faz algo que você acha na sua cabeça que está errado, seu primeiro pensamento é: eu faria diferente. E do meu jeito daria certo. Não é assim? Mas o porquê que a gente pensa assim? Então, de novo, vamos falar das nossas raízes. É por conta da nossa criação. E aí, mais um pouquinho, a Anne vai falar para nós. Gente, hoje eu estou muito empolgada porque o meu marido está aqui. Eu esqueci de apresentar a Anne, vocês acreditam? Mas se eu não fizer isso, eu não sou a Monique, né? Vocês já estão acostumados, né? Anne, por favor, você se apresenta para nós? Roger, destaca ela aí, a bonitona. Muito bem, então, no meio aqui do primeiro ponto, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Anelice, eu sou terapeuta sistêmica, analista corporal, estudei mais a respeito da codependência e do feminino ferido também. Estou nesse projeto aqui com a Monique e com os nossos outros companheiros terapeutas, para poder contribuir com vocês, com o nosso conhecimento. Como a gente falou no início, é contínuo, né? O nosso desenvolvimento, o nosso autoconhecimento. E é muito bom ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada pela confiança e espero que hoje vocês possam tirar muito proveito e que também virem algumas chavinhas aí para vocês melhorarem o relacionamento que vocês já têm, ou no caso de quem quer formar, né, começar um relacionamento, já comece
enxergando a realidade, para começar uma construção bem alicerçada. Vou deixar a Monique continuar aí, já já eu falo de novo com vocês. Já perceberam, né, que eu gosto de falar, né? E que, e que às vezes eu esqueço de apresentar o meu parceiro. Isso não foi a primeira vez, então se acostume, porque eu sou meia doida mesmo, tá bom? Continuando, vamos falar das nossas raízes, o porquê que a gente tem essa tendência de achar que o nosso jeito é melhor de fazer as coisas. Então, foi porque a gente aprendeu lá da nossa casa. E aí a gente trouxe isso para o nosso relacionamento. Então, a nossa tendência é reproduzir o que a gente viu como os nossos pais faziam lá. E aí, quando o outro faz alguma coisa que eu acho que não está certo, o meu senso, o meu alerta já grita. Tá errado e vai dar ruim. Porque na minha cabeça só tem um jeito de fazer, que é o meu jeito. Mas e aí? Tem conflito? Tem. Então, quando nós vivemos na ilusão que só tem esse jeito de fazer, a gente vai viver frustrado. Por quê? Porque nós não somos o outro. Nós fomos feitos de formas diferentes. E é muito mais fácil a gente se colocar no lugar do outro e falar, eu fazia assim, assado. A gente ainda tem a tendência de querer ensinar o outro como faz. Então, se seu cônjuge não teve a mesma criação que você, não viveu no mesmo ambiente que você viveu, não consegue ver a vida da forma como você enxerga, vai dar ruim. Um relacionamento, para ele ser extraordinário, os dois precisam entender que cada um veio da sua casa, lá da sua família de origem, com uma mala de ferramentas. E o que, que vocês precisam fazer agora? O que todos nós precisamos fazer? E eu faço isso há 18 anos. Vou fazer 18 anos esse ano de casado. Que a gente tem que ver qual ferramenta nós vamos aplicar no nosso casamento. Para a gente ter um resultado. Nós temos juntos que decidir. E precisamos também aprender a lidar com a bagagem do outro e não se tornar um peso ou um fardo para o outro. Porque às vezes acontece isso também. Além de eu não ajudar, eu ainda sou um peso. E aí que a gente tem muitos conflitos. Eu sou terapeuta de casal, olha só. Então vem muito casal para mim. Qual que é o conflito? Esse. Um quer fazer de um jeito, o outro quer fazer de outro e não tem acordo. Não tem acordo. Então, quando os dois conseguem separar, eu vou usar essa bagagem, essa ferramenta que eu aprendi lá com a minha família e a minha esposa também vai fazer isso, aí dá certo. Então, a única forma de entender o comportamento do seu cônjuge ou do seu futuro relacionamento é procurar enxergar com os olhos dele. Mas será que é possível fazer isso? O que você acha, Anne? Olha, Monique, pelo que você já explicou, não é possível, porque a gente não está dentro da cabeça do outro, mas a gente pode se esforçar para entender o ponto de vista do outro. E vale muito a pena fazer isso. E por que que a gente tem ponto de vista diferente, além do que a Monique já comentou? Roger, coloca, por favor, aquela primeira imagem que tem duas pessoas. Olha só, gente. Aí na imagem, o que que vocês, sem ver, né, o diálogo ali, o que que você viu primeiro? Alguém pode ter visto primeiro o número 6, outra pessoa pode ter visto o número 9. Vocês percebem que é uma questão de ponto de vista?
E a gente pode dizer, ah, não, aquele está errado, ah, não, aquele lá que está errado? É possível? Mas eu tenho a minha verdade, eu vou defender a minha verdade. O outro tem a verdade dele, vai defender a verdade dele até o fim. Pode tirar a imagem, Roger. Obrigada. Não sei se vocês já tinham visto uma imagem semelhante, mas isso muitas vezes acontece no casamento. Por que será que acontece essa diferença de ponto de vista? Bom, a Monique já explicou bastante para a gente, né? A respeito do que leva até essa diferença. Mas, além do que ela já comentou, já compartilhou com a gente, cada pessoa tem a sua personalidade. Nós, a maioria aqui dos terapeutas também são analistas, né? Corporal, e a gente sabe, né, que a nossa personalidade se forma na infância, e um período muito importante é lá do útero até por volta dos 5, 6 anos de idade. E a gente desenvolve características, necessidades que são nossas. E aí, quando a gente entra num relacionamento, a outra pessoa tem as necessidades dela. Hoje em dia é muito comum a gente escutar assim, ah, metade da laranja, né? É ilusão, gente. Quem quer encontrar metade da laranja é porque não é inteiro. E aí vai se frustrar buscando a sua metade na outra pessoa. Não é assim que funciona. A gente precisa se conhecer primeiro, né? Saber bem quem a gente é e nossas necessidades. E aí a gente conhecendo nossas características pessoais, entendendo a nossa história de vida, sabendo que a gente pode fazer de um jeito diferente, a gente pode se mostrar verdadeiramente para outra pessoa. E esperar ver essa pessoa verdadeiramente, ver na realidade. Por que a gente fala tanto de ver na realidade? Porque, como já foi bem explicado, cada um tem a sua história. E o que tem dentro da cabeça de cada um, não dá para outra pessoa ver, não dá para fazer um raio-x e ver tudo que está ali dentro. Mas, a gente entendendo que cada pessoa é única, fica mais fácil, na comunicação, a gente se esforçar, né, para perceber qual que é o ponto de vista da outra pessoa. Como naquela imagem. Eu poderia estar vendo ali o 9. E o meu marido está vendo o 6. E eu falar para ele, não, mas é um 9. É isso, eu estou vendo, eu tenho certeza que é, você não vai fazer eu mudar de ideia. Ou então eu poderia dizer, mas por que você está vendo um 6? Porque para mim, assim, eu vejo um 9, mas eu quero entender. Por que esse é o seu ponto de vista? Daí eu vou querer entender o que está na cabeça dele, o que está passando dentro dele. E isso faz toda a diferença no relacionamento. Não sei se vocês já ouviram falar em algum momento do feminino e do masculino. Todos nós, todos os homens e todas as mulheres, eles são formados por feminino e masculino. Se for ver, é bem ao pé da letra, né? Precisou de uma célula lá, uma porção da mãe e outra do pai, que se juntaram para formar quem a gente é. Então, a gente tem metade da gente que é masculino e metade que é feminino. E isso não quer dizer, né, que é mais feminino ou mais masculino simplesmente porque é mulher ou porque é homem. Não, a gente tem as duas coisas. E precisa estar em conjunto, fluir essas duas, muitas vezes a gente chama de energia, né, porque é o que nos constitui. Precisa fluir bem, precisa estar trabalhando em conjunto. Não pode ser só uma coisa ou só outra coisa. Mas a gente sabe que a mulher, no geral, tem uma maneira de ver o mundo que é diferente da do homem. Inclusive, até eu estava conversando com a Monique, quando a gente estava preparando, eu falei para ela, você já sabia, Monique, que até no cérebro, na mulher, a área da fala é mais desenvolvida do que a do homem? Por isso que quando a gente é criança, as meninas aprendem a falar antes do que os meninos. A gente já tem mais essa facilidade. Então, claro, né? Como eu falei, tem a questão da personalidade também, mas em geral, as mulheres que são mais falantes, comunicativas, e às vezes elas esperam isso do homem. Mas o homem é diferente da mulher. E isso também gera ponto de vista diferente. Ah, eu quero que você fale. Só eu que falo. Bom, a gente precisa aceitar que existe essa diferença. E por que eu comentei do feminino e do masculino? Quando a gente aprende um pouquinho mais a respeito disso, a gente observa que essa porção do feminino está muito relacionada ao sentir, ao que é dentro da gente. Muitas vezes as mulheres têm facilidade em expor seus sentimentos, mas não é sempre assim também. Ela precisa se cuidar para aprender a expor também seus sentimentos, a comunicar, né?
as suas coisas mais profundas. E o homem, geralmente, ele atua mais nessa porção de ser o forte, né, na família. Ele é mais aquela parte que está voltado para o externo. E assim que, se a gente analisar a história da humanidade, a gente observa, embora hoje algumas pessoas busquem, né, tudo tem que ser igual, mas se a gente parar para pensar, realmente, né, a questão da mulher é mais ainda o feminino, é dentro mesmo, né, porque a mulher até mesmo gera vida dentro dela. Não dá para esperar que o homem entenda isso plenamente. Por quê? Porque ele não tem essa capacidade. Ele pode apoiar, ele vai proteger a mulher, né, vai prover o que é necessário, mas como é que a gente vai esperar que um homem entenda isso plenamente? Não tem como. Então, como é que a gente vai querer entender plenamente todos os sentimentos do homem? A gente não está na gente. A gente pode procurar, pela conversa, pela comunicação, pedir que ele fale um pouco, né, a respeito, mas não vai ser na mesma proporção que a gente. E olha que interessante, para que um relacionamento dê certo entre homem e mulher, a mulher precisa estar disposta a receber algo do homem. Ela não pode querer só impor e entregar algo para o homem, ela precisa também receber. Precisa reconhecer o papel desse homem na vida dela. Mas a gente também, pela história da humanidade, observa, né, que cada vez mais, né, com o passar do tempo, e isso é muito forte agora na época que a gente vive, as mulheres elas têm que buscar, né, fora, coisas que elas não precisavam. Muitas vezes uma mulher que tem que sustentar a família, criar o filho, os filhos. Isso gera um desequilíbrio por causa do nosso sentimento, por causa das nossas necessidades. Mas uma mulher que é casada e que percebe que ela tem a tendência para agir de uma maneira mais masculina, ela precisa pensar como que ela pode se colocar no lugar dela mais feminino e dar espaço para o marido dela fazer o papel dele. Então, no caso da mulher, a gente sabe, né, que muitas vezes as mulheres têm uma visão e quer que as coisas sejam daquele jeito, porque ela já pensou em várias coisas, mas ela não pode chegar e falar para o marido, não, tem que ser feito assim, assim, eu já decidi, eu já sei porque eu já sei. Mesmo que ela já tenha certeza, é muito respeitoso ela chegar no marido e falar, olha, eu pensei isso, isso, isso. E dessa forma ela dá oportunidade para ele fazer o papel dele. Analisar que, em geral, também o homem tem aquela mentalidade lógica, né, racional, e ele fala assim, pode ser desse jeito, eu concordo, eu acho importante, gostei do seu ponto de vista. Ela precisa dar essa oportunidade para o marido. E se a mulher, ela deseja ter um bom casamento, ela precisa aprender a reconhecer a importância do marido dela na vida dela. Reconhecer que a vida dela sem ele talvez não fosse tão boa, mesmo que às vezes tenha atritos. E olha só que interessante, eu queria compartilhar com vocês um parágrafo de um livro do Bert Hellinger que fala assim: o homem aceita uma mulher porque sente que, como homem, lhe falta a mulher, e a mulher aceita um homem porque sente que, como mulher, lhe falta o homem. A ambos falta o que o outro tem, e cada um pode dar ao outro o que ele precisa. Portanto, para que o relacionamento de casal dê certo, o homem precisa ser um homem e permanecer um homem. E a mulher precisa ser uma mulher e permanecer uma mulher. Parece tão simples, né? Ah, mulher ser mulher, homem ser homem, mas na prática, às vezes, a gente tem dificuldade. Então, se a gente se propor a pensar, né, que momentos da vida, do nosso relacionamento, eu tenho a tendência para tirar essa oportunidade do meu marido desempenhar o papel dele, talvez a gente observe pequenas coisas que a gente faz e que pode melhorar. Eu vou dar um exemplo meu, que aconteceu na minha vida. Não espalhem, por favor, que isso é particular. Meu marido está ouvindo aí, está quietinho, mas ele está me ouvindo. Mas um dia a gente vai fazer compra, como qualquer outro dia, né? E eu levo uma listinha para eu não me esquecer, porque sou meio avoada, às vezes esqueço de coisas importantes, básicas. E eu vou na minha listinha pegar as coisas, né, de casa, e ele, em geral,
vai buscar alguma coisa que não é o básico, né? E aí ele tinha ido buscar um produto que estava vendendo de fardo, e geralmente ele pega por unidade, e aí ele questionou, quando a gente se encontrou lá no mercado, que agora mudaram a etiqueta e antes era o preço por unidade mais fácil, agora está o preço para tudo. Né, ficou confuso. E eu automaticamente, sem pensar, respondi: Ué, é só fazer a conta, você pega aí o celular. Eu não falei de uma forma mal educada, e ele não ficou bravo, chateado nem nada. Só que depois, eu refletindo, caiu minha ficha, né? Aí quando a gente chegou em casa, naquele dia, né, bem mais tarde, eu falei para ele: desculpa, eu acho que eu não fui muito respeitosa. E ele falou: não, por quê? Eu falei assim: não, lá no mercado, você comentou, e aí eu já te falei, faz isso. Pelo que eu aprendi, né? O mais educado, amoroso seria eu falar para você: o que você acha de fazer isso? O que você acha de calcular? Às vezes é a maneira, né, de fazer a colocação. E ele até me falou: não, você não foi desrespeitosa, mas aí eu percebi em mim, porque eu estava me analisando, não estava analisando ele, porque afinal de contas eu não posso mudar ele, eu só posso mudar a mim mesma. E como eu estava justamente fazendo esse curso, né, do feminino ferido que eu comentei para vocês, lá fala isso, que às vezes a mulher ela tem essa tendência de impor, de já resolver, mas esse não é o papel da mulher. Então a gente não pode dar ordem para o nosso marido, até porque a gente não é mãe, né? É mãe que manda. Não é assim que funciona no relacionamento de casal. Então esse foi um ponto assim que para mim marcou muito nessa minha trajetória, né, que eu continuo no desenvolvimento e é algo que faz muita diferença no relacionamento. A gente perceber nossa postura. Será que eu como mulher estou agindo de uma maneira muito autoritária, querendo liderar? A liderança está relacionada ao masculino. Não é que a mulher tem que só abaixar a cabeça e dizer sim para tudo, né? Mas ela precisa reconhecer que o papel dela é diferente. Não é liderar, mas é ser a companheira, né, do marido. E ser amorosa também, né? Que todo mundo deseja isso. E, como eu falei, eu não posso mudar ele, né? Às vezes a gente tem vontade, eu queria que meu marido fizesse, não, mas se ele mudasse isso, ia ser muito bom. Mas e aí, Monique, o que você acha a respeito dessas mudanças que a gente deseja no nosso cônjuge? Uma coisa que você falou muito interessante e eu preciso falar, porque por muito tempo, quando a gente fala de energia masculina e feminina, eu chamo de polaridade. E a minha polaridade masculina era, eu brinco com as minhas clientes que sai pelo nariz, porque muito visível em mim. Porém, estou num processo de me tornar muito mais menininha, para que eu seja cuidada. Mais interessante o porquê que a mulher age assim, de ela querer liderar, ela querer impor, ela querer mandar mesmo, né? A gente quer mandar nos homens? Eu vou falar assim porque o meu marido saiu. Ele esqueceu que tinha uma reunião muito importante. Aí ele saiu rapidinho. Então eu vou aproveitar que ele não tá aqui. E eu vou explicar o porquê, mulherada, que a gente age assim. Sabe por quê? Vem muito para mim o homem reclamando. Lembra que eu falei que eu atendo casar? Ele fala assim: a minha mulher não me respeita. E como a Anne falou, ela viu que a postura dela estava. O jeito que ela falou foi desrespeitoso, porém o marido dela não percebeu. Mas o porquê que a gente toma essa postura? Porque o homem, prestem atenção, nós temos muita dificuldade de quando fala assim, a mulher tem que ser submissa. Quem gosta de ser submissa aí? Tudo mentirosa, vocês falam que vocês gostam de ser submissa. Por quê? Porque a gente entende submissão assim, ó, o homem aqui e a mulher aqui, ó. Jamais que o homem vai mandar em mim. Porque lá da minha casa, quem mandava era minha mãe. Então, eu não vou admitir que ele manda em mim.
Porque é eu que tenho que fazer tudo, é eu que tenho que dar conta dos filhos, da casa, o meu marido é um banana. Como que eu vou ser submissa a esse homem? Gente, isso é um exemplo. Meu marido não é um banana, tá? Porque a gente tem dificuldade de pensar nisso aqui, ó. Tá desnivelado. Como assim que o homem é maior que eu? Mas se a gente pensar nele assim, porque a submissão é assim. O homem protege a esposa. Então, sim, se for para eu ser protegida, aí eu vou ser submissa. Aí eu gostei. Aí é legal. Porque aí ele não é maior que eu. Ele vai na minha frente para me proteger. E tudo que acontecer para atingir em mim vai pegar nele. Aí eu gostei. Entenderam? Porque a mulher, ela é dentro. Lembra que a Anne falou? A mulher é dentro. Isso aqui é minha aliança, gente. A mulher é dentro. O homem é fora. Ele tem que nos proteger. Então, eu vou ser submissa a um homem, eu vou respeitar esse homem, porque ele mata e morre por mim. Sabe a sogra que não gosta das noras? Não gostei da sua esposa. Não vai ser boa o suficiente para você. Aí os parentes, não gostei dela, muito entojada, metida. Ela quer mandar em você, ih, não vai dar certo. O que esse homem tem que fazer? Os homens, para que essas mulheres possam ser respeitosas, eles têm que proteger essa mulher. Com a minha mulher, ninguém vai mexer. Mãe, se a senhora não gosta dela, sinto muito. Eu que vou casar com ela. Eu amo ela. E a senhora não vai falar da minha mulher. Os irmãos, os cunhados. Ai, que essa mulher é tojada. Não interessa. É a minha entojadinha. É a minha. Vocês não vão falar dela. Ah, mas a mulher fez umas cagadas. Que as mulheres faz, né? As mulheres faz. Não interessa se ela fez ou não fez. Em casa eu converso com ela. Se a mulher sente que esse homem tá ali como escudo protetor e ele vai proteger ela, ela vai respeitar esse homem. Aconteça o que acontecer, porque ela é protegida. Ele mata e morre, nada pega nela. Quando eu falo isso, porque falaram isso para mim, gente, a nossa terapeuta falou isso para mim e para o meu marido. Meu marido lá, ela não me respeita. E ela falou: você mata e morre por ela? Quando a sua mãe lá fala que não gosta dela, não aprova ela, você faz o quê? Eu fico quieto para não gerar briga. Não, ele não está me defendendo, eu tenho que lutar minhas guerras. Agora, quando ele entendeu que ele tem que me defender para ele ganhar o meu respeito, porque aí eu vou me sentir amada, e aí entra aquele princípio. A mulher precisa se sentir amada e o homem precisa se sentir respeitado. Se acontecer isso, gente, dá bom. Então, eu digo para vocês o seguinte: eu sou casada, vou fazer 18 anos de casado, 2 anos dá para contar, que deu boa. Mas os outros eu tive que ser gritona, eu tinha que ser desrespeitosa, eu tinha que mandar a sogra. Vocês sabem o que é isso aqui? Cobra. Entenderam? Porque o meu marido não me defendia para não criar conflitos. Mas agora ele me defende. Ninguém fala mal de mim. Ai de vocês. Fala mal de mim para vocês verem. Esse homem não cresce. E aí a gente devolve a dignidade para eles. A força.
A Anne vai explicar uma coisa. Anne, você vai fazer lá o negócio da mãe lá, que a mãe castra? O porquê que isso acontece com você, Anne? Vamos lá. Eu trouxe aqui meus bonequinhos, olha que romântico. Deixa eu abaixar um pouquinho. Então, aqui é um casal, né? Muito amor envolvido. Mas, hoje, como a Monique já comentou, né? Cada um vem de uma família, tem uma criação. E, às vezes, o que aconteceu na criação do marido? Vou pegar aqui. Acho que quando essa é a mãe do marido, esse aqui é o pai. Vamos dizer que... deixar o relacionamento aqui do lado por enquanto. Vamos dizer que essa mãe aqui, quando o filho dela era só um menino, ela super protegeu ele. Não, ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é perigoso. Não, não vai dar certo, ele quer brincar na rua. Não, não pode. Bicicleta, não, não pode. A mãe não deixa fazer nada. Ela controla ali o filho. E aí, o que acontece? É como se ela castrasse ele emocionalmente, cortasse as garras dele, não deixa ele se desenvolver como homem, não deixa ele enfrentar as dificuldades da vida, quando a mãe quer controlar o filho, quando ela não permite que o pai ensine certas coisas para o filho. E aí ele vai crescer, e aí já está em idade de casar, né? Mas a mãe dele fazia tudo por ele. Mesmo ele já sendo um jovem adulto, ela continuava tratando ele como uma criança, super protegendo. Inclusive, eu já vou aproveitar, tinha esquecido de falar isso para a Monique, mas eu vou indicar um filme aqui para vocês. Lua de Mel com a Minha Mãe. Se vocês não viram esse filme, assistam. Vejam o que uma mãe é capaz de fazer por um filho por causa de um amor doentio, porque não é um amor equilibrado e saudável. Esse homem não consegue para a vida. Por quê? Ele não desenvolveu as forças que ele precisava, ele não se desenvolveu emocionalmente como ele deveria, para ele evitar problemas, para ele fazer boas escolhas, para ele lidar com as decepções. Só que daí, quando ele está na idade, aí aparece lá, né, a garotinha na vida dele, ele vai apresentar para os pais, né? Ele olha lá para a mãe todo contente, essa aqui é minha namorada. Estão namorando. Aí, quando a namorada vai embora, a mãe pega e fala, você sabe, né? Você vai ter que sustentar uma família, você vai ter que cuidar bem de sua mulher, se tiver filho, vai ter gasto, isso, aquilo, aquilo. Então, aquele menino que não teve oportunidade de se fortalecer emocionalmente, que agora ele está querendo ir para a vida, formar uma família, recebe essa enxurrada de cobranças da mãe. A mãe não permitiu que ele se fortalecesse, porque super protegeu, e agora ela despeja nele um monte de responsabilidade que ele estava tentando assimilar ainda, né? E aí, como é que ele vai ser como marido? Que tipo de mulher ele vai escolher para ser esposa? Será que ele vai ser aquele marido que espera a mulher cuidar dele, fazer tudo por ele, tratar ele como um menino que precisa ser cuidado? Isso desequilibra totalmente o casamento. Mas isso acontece muito. E aí, o que a gente observa? A Monique até já comentou, né? Às vezes é aquela mulher forte, que resolve tudo, e o marido é o conhecido marido banana. Se vocês assistirem esse filme, vocês vão entender bem o que é. Não é uma pessoa má, não é, ninguém é mal aqui na história. Cada um tentou fazer o melhor que podia, né? Ninguém dá o que não tem. É o caso dos pais também. Eles deram aquilo que eles podiam. Mas daí fica difícil, né, nesse relacionamento. E lembra que eu falei para vocês? Não é essa questão da metade da laranja? Sim, o homem protege a mulher é aquela parte, né, de dentro, protegida pelo homem, e é um relacionamento de complemento, mas não é aquela coisa de metade da laranja. Por que não? Porque a gente acaba atraindo, buscando, né, atraindo no sentido de buscar um relacionamento de acordo com o nosso nível emocional. Então, esse homem que se comporta como um menino, ele vai encontrar a mulher forte que se comporta como uma mãe. E ele vai continuar naquela mesma postura de menino na vida. É impossível corrigir? Não é impossível, mas é um pouco mais complicado, né? Do que se a gente já tivesse aprendido antes de iniciar um relacionamento. Então, mais uma vez, a mulher tem que fazer o papel de mulher, de esposa, e o homem, o de homem.
como a Monique explicou, né? De proteger, de cuidar. Porque é dessa forma que o relacionamento, o amor deles vai dar certo. E só para reforçar o que ela já explicou, é uma frase que eu acho muito bonita, que é da sistêmica, né? O masculino serve o feminino. E aí, você tem dificuldade em aceitar que alguém faça as coisas por você? Você permite o seu marido fazer as coisas para você? Você se permite ser cuidada pelo seu marido? Às vezes é a gente que não dá essa permissão, né? A gente não nos permitimos ser cuidada e não permitimos que o marido cuide da gente. E aí eu vou deixar a Monique continuar no terceiro ponto, né? Sobre as mudanças. Terceiro ponto, seja a mudança que você espera no seu parceiro, no seu cônjuge ou no seu relacionamento futuro, se você é solteiro. Mas eu queria tanto que ele mudasse. Eu queria tanto que o meu marido me defendesse a vida inteira, não só nesses 2 últimos anos. Era um saco, ser gritona, briguenta, encrenqueira, barraqueira. E para essa mulher mudar? E para a Monique mudar? Gente, só quem passou o processo comigo sabe. A Monique cala a boca. Vocês viram aqui que não é fácil? Eu tenho uma facilidade de falar o que eu penso, mas sim, precisei mudar. Ficar mais, ó, muito. Quem passou o processo comigo, o processo que eu falo, para quem não sabe, é o nosso treinamento de sistêmica, que esse grupo terapêutico se formaram juntos. Porque eu era muito, a energia, né, saía pelo nariz. Macho. Pensa numa mulher macho, 1,58 m. Ninguém mandava em mim. Mas aí eu aprendi que se eu quero que o meu marido mude, eu vou ter que mudar. Eu fui para terapia porque ele precisava, não, eu não precisava de nada. Não precisava. Ah, o que você veio fazer aqui é que meu marido precisa de ajuda. Ele precisa virar homem, ele precisa me defender. Ela, tá bom. Então, gente, a gente precisa mudar primeiro. Se você acha que você tem poder para mudar o outro, ó, se lascou, não tem. É o que a Anne falou. Nós só conseguimos mudar a nós mesmos. E parece ser genérico falar, mas eu percebo que tem 2 jeitos de você fazer um relacionamento durar. Aliás, tem 2 jeitos de você levar um relacionamento. O primeiro jeito é um relacionamento de contribuição e o outro é um relacionamento de cobrança. Deixa eu olhar para a cara dessa mulherada que está aqui. Quem que é a mulherada que cobra? Vocês estão rindo, né? O primeiro relacionamento produz frutos e constitui um casamento forte e seguro. O segundo é um casamento de manipulação, é um jogo de manipulação que traz muita dor de cabeça. Qual dos casamentos vocês estão aí? Deixa eu olhar na cara de vocês. Então, gente, o melhor jeito de melhorar a situação é implementando alguns princípios, algumas dicas, para que a gente consiga mudar a nós mesmos. E aí, se vocês quiserem anotar, vai ser bem legal. Anota aí o primeiro. Sirva sem esperar ser servida. Mas como assim se ela falou que eu tenho que deixar ele me servir? Calma. Lembra que
A maioria que está aqui é mulher. Aí tem o Jean, tem o Everton. Prestem atenção. É para quem está aqui hoje fazer isso. Sirva sem esperar que te sirva. Por quê? Porque é automático, gente. Se a gente fizer primeiro, o outro dá outro passo. Outro ponto. Seja a mudança que você espera nele. Se você quer que esse homem te enxergue, ou que essa mulher te enxergue, faz primeiro. Se você é gritona, ó, isso incomoda o teu marido? Fecha a matraca. Surpreenda. Faça diferente. Terceiro, cultive a intimidade do casal. E aí, do que eu tô falando? Daquilo mesmo. Na intimidade. De sexo. E aí eu falo para vocês que a mulher tem preguiça, né? Sempre uma desculpa, ou uma dor de cabeça, ou uma dor nas costas. E aí eu tô olhando para a cara de vocês aqui, só para ver. Ai, amor, hoje não, amanhã, certeza, como diz a nossa professora. Faça. O meu marido falava assim: por que o não sempre vem em primeiro lugar? Por que você não fala um sim? Porque é automático, a gente veio treinado. Se ele não fizer o que eu quero, pois eu também não vou dar o que ele quer. E o que ele quer é aquilo. A gente faz, lembra aqui da manipulação? Nós usamos isso como jogo de manipulação, moeda de troca, porque a gente aprendeu que esse negócio dá certo. Então, antes de você falar o não, fala um sim, surpreenda. Ou convide antes. E lembrando que isso não é só na hora, você quebrou o pau o dia inteiro, chega de noite, você quer as coisas, não é desse jeito, não. A conquista começa de manhã cedo. Uma mensaginha, um bilhetinho, uma piscadinha, uma preparação. Quarto ponto, nunca discuta com o objetivo de ganhar a briga, mas com a intenção de resolver. Por que eu tô falando isso? Porque as mulheres é brabo. Nós queremos ter razão. E vamos falar a verdade, às vezes a gente tem. Mas o homem foi feito pelo nosso Criador para ser racional. Então, ele precisa da razão. Então, se você está acostumado a encrencar com o teu marido por causa de razão, deixa a razão com ele. Ele não vai estar esperando. Ele vai estar esperando a mulher papagaiando no ouvido até vencer ele no cansaço. Dê a razão para ele. Vocês vão ver se esse negócio, se o relacionamento não muda. O homem precisa ter razão. Quando eu entendi isso, por quê? Porque o meu marido vinha com um argumento, eu tinha trocentos, eu catava minha mala de argumento, minha mala de ferramenta, e falava, qual que você quer? Eu tenho vários. E ele desistia. Quando eu dei razão para esse homem a primeira vez na vida, pensa no homem, ué, mas... E a nossa encrenca, não tem mais. Você tem razão, meu amor. É isso aí. Ele precisa. Nosso Criador fez eles assim. E uma frase muito interessante é: eu casei com ele ou casei contra ele? Que às vezes a gente tá igual dois inimigos dentro de casa, não é assim? Então, só para ficar a dica, né? Quinto ponto: sua prioridade precisa ser seu cônjuge.
Se você tiver filho, é o cônjuge ainda. Por que que não os filhos? Que os filhos é minha vida, é o ar que eu respiro, porque os filhos vão embora, quem vai ficar com vocês é o marido ou a esposa. O casamento começou com dois, vai terminar com dois, porque as crianças vão embora. Prioridade, a gente tem que priorizar o outro. Agora é fácil fazer isso? É um processo. Muitas vezes a gente tem que fazer curso para isso, passar por treinamento, porque não é fácil. Nós fomos programados lá da nossa família de origem para agir tudo errado. É isso, Anne? Exatamente. Por quê? Como assim a gente foi programado para fazer tudo errado? Vou contar um segredo para vocês agora. Todos nós somos imperfeitos. A gente vive como se não fosse, às vezes, né? Como se a gente só tivesse razão, como o Nick falou. Como se a gente nunca cometesse um erro. Mas todos nós, as mulheres também cometem erros. E a gente precisa admitir. Então, gente, eu vou falar agora para vocês de duas qualidades. Tem várias, né? Mas duas que são muito importantes no casamento. Para a gente tornar o nosso casamento ainda mais valioso. Mas antes, eu vou pedir para o Roger colocar a imagem número 1 aí para a gente. Por favor, Roger. Essa é a número 2, Roger. Você estragou a surpresa. Mas tudo bem. Eu achei que, bom, eu nomeei, né, como número 1. A primeira é uma pedra aí. Acha uma pedra aí. Show, né? Acontece, gente. Os bastidores. Olha essa pedra. É uma pedra, né? A gente olha assim, essa pedra bruta. E uma pessoa leiga não ia entender muito bem, né, o que que ela representa. Aí agora eu vou pedir para o Roger colocar a próxima, por favor, que vocês já viram, que agora vocês já sabem o que é. Aí eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre essa pedra. Então, aquela pedra lá que a gente viu, bruta, talvez a gente não valorizasse tanto, mas com as ferramentas certas, com a habilidade bem desenvolvida, ela se torna essa pedra reconhecida como uma pedra preciosa, que é um diamante. Pode tirar, por favor, Roger. Aí depois, só depois da terceira imagem, tá? Então, quando a gente casa, é mais ou menos como se a gente tivesse aquele diamante bruto. Tem que ser trabalhado. Tem muito valor, é muito valioso. Mas precisa ser lapidado para ficar cada vez mais bonito, né? E exige um esforço de ambas as partes. A gente sabe que é de ambas as partes. E aí entra as duas qualidades que eu comentei com vocês que são fundamentais. A primeira, o perdão. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar, né? Que o casamento tem que ser a união de dois bons perdoadores. Por quê? Porque a gente é imperfeito. Eu sou imperfeita, meu marido também é imperfeito. É claro que é mais fácil ver os erros da outra pessoa, né? De quem está de fora. Os nossos é mais difícil enxergar. Mas se eu tenho humildade para reconhecer que eu também sou imperfeita, que eu também cometo erros, é mais fácil também eu perdoar. Então, o perdão é fundamental para a gente manter um relacionamento, seja de casal, seja de amizade, seja na nossa família. O perdão é sempre necessário. E vocês já conhecem bem, né, sobre essa qualidade. A segunda qualidade é a gratidão. Como assim? Gratidão e perdão para o casamento não é o amor? A gente já sabe que o amor é importante e o respeito também. Mas se a gente focar em trabalhar essas duas qualidades, perdão pelas imperfeições, para enxergar além daquela pedra bruta,
a gente vai conseguir ver não só uma pedra preciosa. Agora eu vou pedir para o Roger colocar a terceira imagem, por favor. Daquela pedra bruta grande, é possível fazer vários diamantes. Vocês estão vendo que tem alguns que não dá nem para ver o tamanho bem, né? Tem um que é maior, e aí tem vários outros. E todos são valiosos. Cada um no seu tamanho, no seu formato, mas cada diamante é valioso. Pode tirar, Roger, obrigada. E o que a gratidão tem a ver com esses diamantes aí? Existem várias coisas que o nosso cônjuge faz por nós, no nosso casamento, que são como aqueles diamantes. Tem algumas coisas que são maiores. Por exemplo, as mulheres aqui que já têm filhos, né? Talvez ficaram sem trabalhar fora, ou tiraram a licença, ou nunca trabalharam fora, mas nunca faltou o necessário dentro de casa. Por quê? Quem que levou? O marido, né? Então é como se fosse aquele diamante grande lá, ele fez algo grande, né? Que vocês viram, reconheceram, reconhecem até hoje. Os filhos também, né? Por que quem tem filho aí conseguiu ter filho? Não foi sozinha? Não foi sozinho no caso do marido, né? É que a maioria que é mulher, a gente acaba falando mais do feminino, mas é dos dois lados, né? Lá no início, eu falei, né? A gente não é formado por masculino e feminino? Para que exista, vou pegar um bebezinho aqui, ó. Para que seja gerado esse bebê aqui, fruto do amor do casal, né? Foi preciso os dois. Então a mulher pode sim e deve ser grata pelo marido se ela tem um filho, e o marido pela esposa, por ter aquele filho, é dos dois. Não é o filho só de um, não é meu filho, é nosso filho. E às vezes a gente esquece, até na nossa fala é perceptível, né? Que ficou esquecido. Sempre que for falar, é nosso filho, seja com o marido ou com outra pessoa. Aí uma dica para quem tem filhos. Bom, e esse com certeza é um diamante valioso, né? Num relacionamento de casal, um filho. Falei do sustento também, né? Da proteção, desse cuidado que o marido traz para casa. Mas e os diamantes menores? São pequenos gestos que são valiosos. Ele, depois de 10 anos, 15, 20, está com você? Ah, ele é um homem difícil, é muito difícil, mas ele está do seu lado? Ele não desistiu de você. Você vai desistir dele? E aí tem que buscar ver esses diamantes pequenos, que também são valiosos, pequenos gestos. Talvez aquela preocupação quando você está doente, talvez um presente que ele te deu. Geralmente, né, em geral, a gente gostaria que o cônjuge fosse um pouco diferente em algumas coisas. Ah, ele podia ser mais assim. Ah, eu queria que meu marido me desse flores. Só que você casou com ele do jeito que ele é mesmo. Ele continua sendo a mesma pessoa. E você que vai casar, seja homem ou mulher, né? Solteira, tem que ter muito claro isso. Ter isso em mente. Eu estou escolhendo essa pessoa para me casar, eu não vou mudar essa pessoa. Eu estou escolhendo essa pessoa porque essa pessoa é essa pessoa, do jeito que ela é. Você tem que valorizar o seu companheiro ou sua companheira para ele ser quem ele é. É preciso aceitar quem ele é. E às vezes a gente não aceita, sabe por quê? Porque a gente não aceita algo na gente mesmo. A gente só reflete isso no outro. Mas se a gente começar a ver esses pequenos diamantes que o outro presenteia a gente na nossa vida, a gente também pode observar pequenos diamantes que a gente pode fazer por ele, pequenos gestos. E às vezes um gesto para uma mulher, que não nem sempre é fácil, é ficar quietinha. Pode vir aquela vontade de discutir, mas se ficar quieta, já vai ser um presente. Pode ser que ele não reconheça aquele pequeno diamante no momento, mas vai fazer a diferença no relacionamento. Com certeza. E, além disso, como eu já falei, né, o homem tem a função dele, a mulher tem a sua função. Quando um valoriza o que o outro faz, fortalece o casamento. É como se desse uma lapidada ali naquele diamante bruto, que vai sendo lapidado por toda a vida, no decorrer de toda a vida.
E a gratidão, embora seja um sentimento que hoje se fale muito, né? Tem muitos posts na internet que falam sobre isso. Ah, gratidão, eu agradeço, eu sou grata. Mas a gratidão, ela tem que ser expressa em ações. O que você faz para mostrar a gratidão pelo seu cônjuge? No caso do homem, você tem agradecido a sua esposa, se ela trabalha fora ou não, por ela ter preparado a refeição de uma maneira amorosa, carinhosa, por ela fazer a comida que você gosta? No caso da mulher, tem agradecido seu marido que, apesar dos desafios do dia a dia, do cansaço, talvez, ele se faz presente, ele está com você? Talvez ele te dá um abraço, você queria flores, mas ele te dá um abraço. Você valoriza esse abraço? Uma, uma coisa, né, que eu tinha comentado com a Monique, estava até esquecendo, eu falei, vou comentar esse exemplo aqui, que é algo que eu ainda trabalho em mim, né, a questão de aceitar o cuidado do meu marido. Esses dias eu fiquei doente e o meu marido tinha uns compromissos naquele dia que eu não estava me sentindo bem mesmo. Eu mandei mensagem para ele, eu falei assim, você vai demorar? E ele perguntou por quê, né? Eu falei, não, porque eu queria um abraço seu. E aí, quando ele chegou em casa, eu pedi esse abraço. Eu falei para ele, senta aqui na cama, por favor, eu queria só um colinho um pouco. Eu estava precisando muito daquilo. E era dele que eu precisava. Do meu marido, que eu sei que está do meu lado, que me apoia, que cuida de mim com carinho, com respeito, com amor. Só que às vezes a gente esquece de pedir esse colo, esse cuidado. E o marido, ele se sente bem de poder fazer isso. Pode parecer muito simples, mas é aí que o masculino vai estar servindo o feminino, de acolher, de dar essa proteção. Então, você que é casada, faça esse exercício de pedir um colo para o seu marido. E você que é solteira, você consegue se imaginar pedindo colo para o seu futuro cônjuge? Você consegue se imaginar aceitando esse cuidado amoroso dele, esse cuidado protetor que o marido vai poder te oferecer? A gente precisa se entregar, confiando que ele é capaz de dar esse cuidado para a gente. E essa confiança vem daqui de dentro. Quando a gente sente de verdade que pode confiar no nosso marido, isso já fortalece o nosso relacionamento. Mas é uma escolha. E essa escolha tem que ser diária. A gente tem que escolher o nosso marido todos os dias. E o nosso marido tem que escolher a gente todos os dias. O casamento é como se fosse o aluguel de uma casa e não a compra de uma casa. Quando a gente compra algo, já é nosso, não precisa fazer mais nada, né? Quando a gente aluga, todos os meses a gente precisa pagar o aluguel, né? Envolve dar algo para poder receber esse algo. E aí? O que você está dando para receber o amor e o respeito do seu cônjuge? Está fazendo valer a pena esse casamento? Está fazendo a sua parte? Ou está só julgando e exigindo coisas? É bom a gente refletir, né? De vez em quando. E aí, Monique? Pois dessa eu vou pedir colo pro meu marido. Quem é que vai pedir aí também? A Anne é toda delicadinha já, né? Toda dengozinha, né? Parece ser fácil para ela pedir colo, né? Mas vai a mamãe é macho pedir colo pro homem. Será que eu vou Só descer? parece, viu, senhora? Será que eu vou descer esse nível? Mas é verdade, gente. A gente não precisa ser fortuna o tempo todo. Não precisa. Nós fomos feitas para ser cuidadas. Então, é uma forma de ajudar a devolver essa força para o homem. É nos colocar vulneráveis. E não é difícil, não é fácil, mas é possível. Vamos anotar um exercício para vocês fazerem? Pega a caneta. Então, são algumas coisas que a gente vai pedir para o nosso parceiro, para o nosso cônjuge fazer. E sem intenção nenhuma.
Só esperar o que ele vai responder. Quem for solteiro pode fazer também e pedir para ajuda para um amigo bem sincero, aquele que fala de verdade, para te ajudar nesse exercício. Então, vai lá. Número 1. Que 3 coisas que eu faço que você gosta e que eu devo continuar. Vou repetir. Que 3 coisas que eu faço que você gosta e que eu devo continuar. 2. Quais são 3 coisas que eu faço e você acha que eu devo parar de fazer? Para o bem do nosso casamento. Vou repetir. Quais são 3 coisas que eu faço e você gosta? Aliás, e você acha que eu devo parar de fazer para o bem do nosso casamento? 3. Que 3 coisas que eu não faço e você gostaria que eu fizesse ou que eu voltasse a fazer para melhorar o nosso casamento. Vou repetir. Que 3 coisas que eu não faço e que você gostaria que eu fizesse ou voltasse a fazer para melhorar o nosso casamento. Aí, vocês vão dar para os seus cônjuges responder. Mas é para dar para eles, não é para ficar esperando na hora a resposta, porque eles têm o tempo deles para responder, às vezes vai demorar, porque eles não vão nem saber o que é isso. Para quê? Para que você está inventando? O que você quer? Né? Porque eles estão tudo desconfiado. E aí vocês vão dar para eles responder. E vocês não vão fazer o exercício ao contrário. Aí agora, e você? O que você? Eu também quero. É para você fazer só com ele. Alguma dúvida? E vamos esperar o que raio vai dar esse exercício. Eu já te adianto que vai dar bom, hein? Se fizer na postura correta, né? Sem exigências. Vou esperar em troca, sem exigências. Combinado, gente?